Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o nosso momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Campanha de vacinação contra a gripe é suspensa temporariamente no Rio de Janeiro e em Niterói. A campanha de vacinação contra a gripe está suspensa temporariamente nas cidades de Rio de Janeiro e Niterói até a chegada de nova remessa das doses pelo Ministério da Saúde. O Ministério afirmou em nota que todos os estados do país estão abastecidos com doses da vacina contra a gripe para esta primeira etapa, que visa imunizar idosos e profissionais de saúde e segue até o dia 15 de abril. A nota afirma ainda que, para garantir a imunização, o Ministério da Saúde adquiriu 75 milhões de doses da vacina. Desse total, mais de 26 milhões já foram enviadas às unidades federadas para atender aproximadamente 25 milhões de pessoas, entre idosos e profissionais de saúde. A nota afirma que, como a campanha e vacinação contra a gripe foi antecipada, toda semana o Ministério da Saúde tem enviado novas remessas de lotes da vacina aos estados, conforme entregas do laboratório produtor, o Instituto Butantan. A nota afirma, por fim, que alguns municípios estão vacinando além do público prioritário, razão pela qual alerta sobre a importância de que estados e municípios sigam a dinâmica de vacinação, dividida por fases e públicos prioritários. Já a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirmou em nota que mais de 70% dos idosos já foram imunizados e quase 800 mil pessoas já foram vacinadas desde o início da campanha. A nota afirma ainda que a Secretaria já solicitou um novo aporte à Secretaria Estadual de Saúde e aguarda o repasse do Ministério da Saúde. Enquanto isso, em Niterói, o prazo para a retomada da imunização é até a próxima segunda-feira. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. Polícia Rodoviária Federal oferece na internet sistema que rastreia pontos de apoio para caminhoneiros nas rodovias. 6 mil pontos de apoio a caminhoneiros ao longo das rodovias federais em todo o Brasil foram mapeados pela Polícia Rodoviária Federal e disponibilizados na internet. A ideia é facilitar o planejamento de viagem daqueles que precisam se deslocar pelas estradas em tempos de quarentena e isolamento social, sem saber onde encontrar um estabelecimento comercial funcionando. No sistema há um mapa interativo e é possível localizar restaurantes, hospedagens, borracharias, oficinas mecânicas, postos de gasolina e lojas de conveniência. O usuário pode filtrar o conteúdo que busca por estado, cidade e tipo de estabelecimento. Para mais informações, basta acessar o site prf.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Produtos usados no combate à pandemia de coronavírus têm impostos zerados. O governo brasileiro zerou os impostos para produtos que estão sendo usados no combate à pandemia de coronavírus. De acordo com a publicação desta sexta-feira no Diário Oficial da União, a Câmara de Comércio Exterior ampliou a lista de produtos com redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação. Entre os itens estão tecidos para fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. A Camex já havia reduzido a tarifa a zero para o álcool etílico e para a imunoglobina. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves. Congresso aprova proposta que facilita gastos com coronavírus. Realizada nesta quinta-feira, a primeira sessão Congresso virtual desde o início da crise provocada no país pela pandemia do coronavírus. Só para lembrar, sessão do Congresso é quando em uma mesma reunião senadores e deputados votam juntos. No sistema virtual, como ocorreu nesta quinta-feira, os parlamentares votaram a mesma matéria, mas por meio eletrônico. Primeiro, os deputados, que aprovaram a proposta que regulamenta emendas impositivas e facilita gastos contra a Covid-19. Depois, foi a vez dos senadores, que também aprovaram
e por unanimidade o mesmo projeto, que na prática ajusta a Lei de Diretrizes Orçamentárias ao estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional. O texto aprovado é uma das 3 propostas do governo federal que alteram leis orçamentárias e regulamentam a execução de emendas parlamentares obrigatórias individuais, inclusive a de bancadas estaduais. Foi mantida em 124 bilhões de reais a meta para o déficit primário do governo federal e o relator inseriu a previsão de um déficit primário de 30 bilhões para estados e municípios neste ano. O relator no Senado e líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, no MDB, disse que a aprovação facilita a liberação de recursos para enfrentar a pandemia. O Ministério da Saúde está pagando 1,5 bilhão de emendas parlamentares nos municípios brasileiros. O sistema é SUS, Sistema Único de Saúde. Também nesta quinta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afastado das atividades após ter contraído a Covid-19, informou que está pronto para retomar as atividades legislativas. Em vídeo, o presidente do Senado afirmou que a pandemia do coronavírus deve ser tratada de uma forma responsável por todos e defendeu a necessidade de isolamento social e a prática de medidas de prevenção à doença. É importante seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Outra coisa importante é lembrarmos que as decisões de governadores e de prefeitos de ficarmos em isolamento social, ela é fundamental para contermos o avanço e não colapsarmos o sistema de saúde do Brasil. Fique em casa. Davi Alcolumbre está há 14 dias afastado do trabalho em isolamento domiciliar. Ele disse que realizou 2 novos testes para o vírus que deram negativo. Alcolumbre retoma a presidência do Senado nesta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Cartórios contabilizam 374 mortes suspeitas por Covid-19 no país. Os cartórios do Brasil possuem uma contagem diferente sobre mortes por Covid-19 no país em relação ao que divulga o Ministério da Saúde. Este órgão, na tarde de quinta-feira, anunciou que houve até agora 299 mortes ocorridas no Brasil em decorrência desta enfermidade. Por outra parte, a ARPEN, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, contabiliza 374 óbitos. O vice-presidente da ARPEN, Luiz Carlos Vendramin Júnior, explica por que há esta discrepância nos dados. Nós temos situações em que a pessoa estava internada, se identificou que tinha Covid, fez exame, deu positivo, a pessoa veio a óbito e, consequentemente, o médico certificou que a pessoa morreu de as causas, de consequência, mas por Covid. E temos situações em que, pela análise clínica do usuário, se verifica se ele é suspeito de ter falecido com o Covid. Então se coloca no óbito e ele não tinha feito exame. Então se coleta exame, vai para processamento. Enquanto isso, a vida segue. Se faz o atestado certificando que é suspeita. Vendramin Júnior complementa que a contagem da ARPEN inclui também casos suspeitos de morte por Covid-19. A metodologia soma tanto os óbitos com a causa da morte, onde consta Covid, ou suspeita de Covid. Então ela não exclui os que estão suspeitos. Então ela só faz de forma transparente, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma análise, nada a mais do que uma contagem numérica dos registros lavrados com a causa Covid ou suspeita de Covid. A contagem da ARPEN pode ser acompanhada via internet. Os dados estão disponíveis no site transparencia.registrocivil.org.br/especial-Covid. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Governo adota medidas para estimular a produção e reduzir os impactos do novo coronavírus no setor produtivo. Entre as medidas está um programa de crédito para as empresas e para o setor produtivo, com juros reduzidos, zerando as alíquotas do IOF por um período de 90 dias, com impacto que será de 70 bilhões de reais.
O governo decidiu retirar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, incidente sobre operações de crédito. Também foi adiado o pagamento das contribuições PIS/PASEP, COFINS e contribuição patronal para a Previdência das empresas e entes públicos, e prorrogar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 30 de abril para 30 de junho. As medidas anunciadas pela Receita Federal têm o objetivo de reduzir os custos e estimular a produção interna, minimizando os impactos do novo coronavírus no setor produtivo. O governo federal também vai iniciar um programa de crédito para empresas e para o setor produtivo com juros reduzidos, zerando as alíquotas de IOF por um período de 90 dias. O impacto será de 7 bilhões de reais. Já o conjunto das 4 contribuições devidas em abril e maio, adiadas para o pagamento em agosto e outubro, representa 80 bilhões de reais, que também serão injetados no fluxo de caixa desse universo de empresas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Vale Notícias. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vale Notícias. O isolamento social pode contribuir para o aumento da violência contra a mulher. Dados da Central Ligue 180 revelam que o número de ligações para o canal aumentou quase 9% durante esse período de pandemia. O isolamento social pode contribuir para o aumento nos casos de violência contra a mulher. Dados da Central Ligue 180 revelam que o número de ligações para o canal aumentou quase 9% durante esse período de pandemia. Segundo divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a média diária entre os dias 1º e 16 de março foi de 3.000 ligações recebidas. Já entre os dias 17 e 25 foram 3.303 ligações. Sendo assim, torna-se necessário o fortalecimento da rede de proteção à mulher para que ela possa ter onde recorrer. Saiba como e onde pedir ajuda. Delegacias especializadas em atendimento da mulher, centros de referência e atendimento à mulher, o Ministério Público e as defensorias públicas. Além destes locais, o telefone 180 atende de segunda a domingo, inclusive feriados. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. No dia 3 de abril, comemoramos o Dia da Servente ou Merendeira Escolar. O repórter freelancer Marinaldo Santana nos lembra o dia e propõe a relembrarmos nossas merendeiras mais próximas. Hoje é dia 3 de abril, é o Dia da Merendeira. A merendeira tem a função de preparar e servir a merenda para as crianças, além de manter a organização da cozinha. Todos nós temos lembranças de merendeiras, essas mulheres importantes que passaram por nossas vidas. Pedimos que algumas pessoas dissessem seus próprios nomes e fizessem uma homenagem às merendeiras que têm nas suas mentes. Aqui é o Ricardo aqui da Vila Alvorada. Nessa data, dia 3 de abril, quero aqui parabenizar todas as merendeiras do nosso município, especialmente a dona Kátia, Edisônia e Sandra. Meu nome é Eunice Nogueira e aqui vai o meu agradecimento às duas merendeiras que foram muito importantes na minha vida e na vida de muitos alunos dessas escolas de Uruará e dali do Hospital Municipal. Uma é a dona Deni. Nosso agradecimento aí à dona Deni e a dona Niga, que nunca deixavam faltar um lanchezinho pra gente saciar a fome na hora do recreio ou no intervalo do trabalho. Olá, eu sou a Amália Queiroz e nesse dia especial eu não poderia de forma nenhuma deixar passar em branco. Então eu quero dar os parabéns aí a todas as profissionais da cozinha dentro das escolas,
que fazem a criançada muito feliz. Eu estudei tanto no Instituto Educacional Uruará, como também na Escola Melvin Jones. Eu não lembro o nome das merendeiras, mas eu me recordo perfeitamente bem que eu e minhas colegas e os meus colegas éramos muito bem tratados. Tanto na hora da merenda, como também antes da merenda. Toda criança gosta, né, de dar uma voltinha, sempre quando pode, na cozinha. Ainda mais que o cheirinho ficava convidando a gente, elas caprichavam no cardápio. Então, olha, gente, parabéns a todas vocês que fazem a educação mais gostosa. Feliz Dia da Merendeira aí para todas as merendeiras de Uruará. Eu não poderia deixar de participar desses depoimentos, porque eu também tive uma merendeira que me marcou muito. Foi no final da década de 80 para a década de 90, quando eu morava no lote e estudava na cidade. Então eu andava 5 km para chegar na cidade e 5 para voltar. Então era 10 km por dia. E nesse período, essa merendeira, que é a Dona Nena, ela me tratava super bem, me tratava como uma mãezona. E isso aí marcou muito, e eu tenho muito a agradecer a ela, porque foi esse apoio que ela deu, foi o que digamos assim, me sustentou, justamente porque ela estava sempre pronta a ajudar, sempre pronta a dar o apoio pra gente. Então, a Dona Nena tem muito aí, eu tenho muito que agradecer a ela em relação a esse dia, essa comemoração aí do Dia da Merendeira. Eu quero fazer menção aqui hoje no dia dessas profissionais que apoiam totalmente a área da educação. Quero dizer a vocês que vocês têm um papel fundamental nas nossas vidas. Quero fazer menção aqui de uma merendeira que fez muita diferença na minha vida, a Dona Laide. Um beijão para ela, muitas saudades dela. Que vocês continuem assim, trabalhando com muito amor e carinho, dedicação. Parabéns para vocês nesse dia. E quero mandar um beijo para todos da Rádio Vale Web. Eu sou Cimei Lima, de Santarém, Pará. Repórter freelancer Marinaldo Santana, para o Vale Notícias. Marinaldo Santana conversou com a enfermeira Iris Stock, coordenadora do SAMU de Uruará. Aqui na Vale Rádio Web, fala conosco agora dentro do Vale Notícias a enfermeira Iris Stork, coordenadora do SAMU Uruará. Enfermeira, como é que estão os atendimentos do 192 do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência aqui na comunidade uruaraense? Há alguma informação a mais que a população possa saber? Como é que está o panorama de atendimento desta equipe tão importante que é o SAMU? Boa noite, sou a enfermeira Iris, coordenadora do SAMU de Uruará. O atendimento do SAMU tem início a partir de uma chamada telefônica para o número 192. É uma ligação gratuita. O técnico do atendimento vai identificar a urgência e coletar as primeiras informações sobre a situação e a sua localização. Temos a presença de um médico regulador para dar orientações de socorro essenciais para quem estiver do outro lado do telefone. Após, ele aciona a ambulância e é liberado pela central, que se encontra em Altamira. As equipes, elas só saem da base após a liberação da central, de acordo com as normas do Ministério da Saúde. O SAMU 192 realiza os seus atendimentos em qualquer lugar e conta com uma equipe que reúne enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista. Eles vão tanto em residências quanto em locais de trabalho e vias públicas. Ressaltando sobre esse novo momento de apreensão em que nos encontramos sobre o Covid-19, vale lembrar que estamos todos tomando os devidos cuidados e colocando em prática todas as condutas que estão sendo a nós repassadas. Tudo para a segurança dos profissionais, pacientes e demais população, pois os atendimentos não podem nem devem parar. Repórter freelancer Marinaldo Santana, para o Vale Notícias. E o nosso ouvinte, Jean Javarini, que reside no Espírito Santo, manda o seu recado aqui pelo nosso Vale Notícias na Vale Rádio Web. Olá, boa noite, galera. Meu nome é Jean Javarini, moro no bairro Lagoa do Meio, Linhares, Espírito Santo. Fique em casa, ouvindo rádio. Bom final de semana. Abraço. E esse foi o Vale Notícias desta sexta-feira, na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza.
Repórter freelancer Marinaldo Santana. Apoio jornalístico Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web, Agência Pará de Notícias e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online. Ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.